Irmãos, abram suas Bíblias comigo no Salmo de número 7. Salmo de número 7. E leiam comigo atentamente. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me acusam, nas minhas mãos a iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, eis que o inimigo está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova, e cai nele mesmo no poço que faz, a sua malícia lhe cai sobre a sua cabeça, e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus, nós estamos diante da sua palavra em português, nós podemos lê-la, compreendê-la. E eu oro, Deus, que teu Espírito Santo possa falar ao coração dos meus irmãos, possa falar ao coração dessa igreja nessa noite, no nome de Jesus. Que em ti, Deus, na sua palavra, nós possamos, Deus, ter as ferramentas necessárias para passar em situações difíceis que nós vivemos nesse mundo que nós estamos, Deus. No nome de Jesus, fala conosco. Amém. Irmãos, você já foi alvo de fake news? Alguém já se levantou contra a sua vida falando coisas que não é verdade? Alguém já acusou você de algo que você não fez? Alguém já citou o seu nome publicamente? Disse coisas horrendas contra você, ou contra a sua família, ou contra a sua igreja, ou contra aquilo que você mais ama? Alguém já usou fake news contra a sua vida? Nós vivemos numa época que o fake news é necessário o governo fazer uma propaganda de conscientização. Não acredite em fake news. Não decorde o fake news, não compartilhe o fake news. Quando nós pensamos nessa realidade, quando nós somos o alvo do fake news, ou de acusações do qual nós somos algumas vezes inocentes, isso machuca, não machuca? Machuca o nosso coração, isso tira o nosso sono, isso tira a nossa paz. Se você chega num lugar público como esse aqui, na sua cabeça parece que está todo mundo olhando e pensando exatamente aquilo que tem acusado você.
Ou o contrário também pode ser verdadeiro. Você pode ser aquele que começou a fake news. Você pode ser aquele que quebrou o 9º mandamento. O 9º mandamento nos diz: não faça falsas acusações, ou não faça mau testemunho contra o seu próximo. Não faça, não dirás. Não faça e não dirás o falso testemunho. Fake news, irmãos, é o que Davi está passando exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. Pela manhã, nós vimos que o sofrimento está presente na nossa vida. Alguns sofrimentos vêm de algum pecado que nós cometemos diretamente, mas alguns sofrimentos vêm porque nós vivemos uma realidade caída pelo pecado, manchada pelo pecado. E Davi aqui no capítulo 7 está nos dizendo que sofrimentos também podem vir, mesmo que você seja inocente. Mesmo que você seja inocente. A quebra do 9º mandamento pode ser feito por você, mas as pessoas também, os ímpios também, podem quebrar o 9º mandamento em relação a nós, em relação à igreja. Por exemplo, fala-se em igreja em determinados ambientes lá fora. O que é a igreja? Ou o que é a figura de um pastor? Ou o que é a figura de um crente que crê na Bíblia? É um tolo, é um alienado, é um idiota. Todos esses falsos testemunhos, todas essas falsas acusações são levantadas contra nós. São levantadas contra a nossa própria vida. Isso nos machuca. Isso tira o nosso sono. Isso nos incomoda. Davi aqui está sendo acusado, irmãos, por um homem chamado Cuxi, da tribo de Benjamim. Lembra que Davi, ele se torna rei logo após Saul ser morto. Lembra? O que acontece depois? O que esses homens estão acusando Davi? Estão acusando que Davi usurpou o trono de Saul. Esse homem aqui está acusando Davi de ter usurpado essa autoridade, de ter tomado um lugar que não pertencia a ele, mas pertencia a outra pessoa. E o que mais agrava essa acusação, irmãos, é que essa situação que Davi está vivendo aqui, Absalão, o seu próprio filho, está usurpando o trono de Davi. Aqueles homens estão dizendo assim: você está recebendo a paga por ter feito exatamente a mesma coisa contra Saul. Você está sofrendo exatamente a mesma coisa que você fez. E Davi está dizendo: Senhor, tu sabes que isso não é verdade. Senhor, tu sabes que isso não é verdade. Imagine a situação que Davi está vivendo, foragindo do seu próprio filho que quer tomar o seu trono, que quer matá-lo, e ainda ter que ouvir um homem dizer que ele está recebendo exatamente aquilo que ele merece, porque ele de fato usurpou um trono que não pertencia a ele. Imagina o que Davi está sentindo aqui. Imagina o que Davi não está passando aqui nessa situação. Ele é acusado de homem de sangue. Ele é acusado de usurpador. Ele é acusado que ele está recebendo exatamente aquilo que ele merece. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Pessoas se levantaram contra você. Ímpios se levantaram contra a sua vida. Disseram que determinadas situações, sejam financeiras, emocionais, são consequências de determinadas atitudes suas no passado. Bem feito. O que ele está passando foi porque ele fez isso lá atrás. Bem feito. Mas, irmãos,
o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que Deus é refúgio e justo juiz diante de falsas acusações. Quero que você saia entendendo isso. Que Deus é refúgio e justo juiz diante de falsas acusações. E uma pergunta que nos surge diante disso: se Deus é refúgio, se Deus é o justo juiz, o que fazer então diante de falsas acusações? O que você, como crente, inocente em determinadas situações, deve fazer? O que Davi nos ensina aqui são 4 princípios importantíssimos. O que fazer como somos acusados falsamente? A primeira coisa, irmãos, o primeiro ponto que eu queria que nós enxergássemos nessa noite é no versículo 1 e no versículo 2, diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como o leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Irmãos, então a primeira coisa que diante de acusações, de falsas acusações, ore por salvação e por livramento. Davi corre para o Senhor. O refúgio é um lugar de segurança. O refúgio é um lugar que você vai ter realmente a segurança que você precisa. Davi corre para Deus, que é o refúgio, e ele ora a Deus. E qual que é o conteúdo da oração de Davi? Salva-me, livra-me, Deus. Diante de acusações falsas, irmãos, orem por livramento e por salvação. Davi tem 2 caminhos que ele poderia seguir. O primeiro, o caminho do ódio, o caminho da justiça própria. Ele poderia promover a justiça própria, chamar os seus valentes, chamar outros homens fiéis a ele, ir lá e cumprir sua própria justiça contra esse Cuxe, contra outros que poderiam estar falando contra ele. Ele poderia viver uma vida ressentida. Está falando mal de mim, Senhor. Ou ele poderia cair numa depressão profunda. Ele poderia cair num ressentimento. Ele poderia usar circunstâncias para manipular ao seu favor. Mas Davi vai para o segundo caminho, que é o caminho da fé, o caminho da esperança e o caminho do crescimento espiritual. Davi vai para o caminho da fé. Senhor, eu confio que o Senhor é o meu refúgio. Eu confio que só o Senhor pode me livrar. Esses homens aqui, se eles me alcançarem, eles vão me estraçalhar como um leão. Eles vão acabar comigo. Eles vão pegar o meu nome, como diz aqui, no final do verso 2, não havendo quem me livre. Eles vão despedaçar. Eles vão acabar com o meu nome, eles vão acabar com a minha glória. Eles vão acabar com tudo aquilo que o Senhor mesmo me deu. Senhor, salve-me. Senhor, me livre disso. Ele caminha o caminho da esperança, sabendo que só Deus pode fazer isso. E certamente Deus fará. Esse é o caminho da esperança. Mas é um caminho também de crescimento espiritual, irmãos. Se você não aproveita as circunstâncias do qual Deus coloca a sua vida para crescer em maturidade, em crescimento espiritual, você vai viver uma vida inteira fazendo sua própria vontade, fazendo seus próprios desejos, cumprindo a sua própria justiça. Diante de falsas acusações, irmãos, o melhor lugar para você estar é no Senhor, clamando por livramento, clamando por salvação. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Mas nós aprendemos algo maravilhoso aqui também. Que qualquer injustiça, ou qualquer provação, ou qualquer tribulação, jamais foge do controle soberano de Deus. E Davi sabe disso. Qualquer injustiça que nós venhamos a viver, qualquer provação, qualquer tribulação, nada foge da soberania de Deus.
Ele corre para Deus. Ele se refugia em Deus. E em oração, ele clama por socorro. Você tem dois caminhos. O caminho do ressentimento, da depressão, de procurar fazer a justiça própria. Mas você também tem o caminho de confiar em Deus, de esperar em Deus, de crescer em Deus. Deus provará a sua fé, irmãos. Deus vai provar o seu coração. Diante de situações como essas, o nosso coração é provado. Se o nosso coração está no Senhor, irmãos, Ele é o nosso refúgio. Se o nosso coração não está em Deus, é questionamento. Deus, se eu sou inocente, por que o Senhor permite isso? Precisamos estar em Deus. Deus precisa ser o nosso refúgio. Diante de falsas acusações, irmãos, ore. Reconheça que Deus é refúgio e justo juiz diante das falsas acusações. Por isso, ore. Clame a Deus. Deus me livre. Deus me salve. Mas o segundo princípio que nós aprendemos com Davi, nesse salmo que Davi escreve, está no versículo 3 ao versículo 5, nos diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz o que de me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espenzie no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Diante das falsas acusações, meus irmãos, peça a Deus que julgue a sua situação. Se você clama a Ele por livramento, se você clama a Ele por salvação, peça a Ele para julgar a sua situação. Davi aqui, irmãos, ele se coloca numa situação de que ele tem plena consciência de que ele é inocente, de que ele não fez exatamente nada do que aquilo que acusavam ele. Mas ao mesmo tempo ele vira para Deus e diz assim: Deus, se por acaso é verdade, porque talvez isso para mim não é verdade, mas julga, o Senhor que é o justo juiz, julga o meu próprio sentimento, julga talvez a minha própria sentença de inocência. Que oração é essa que Davi faz, irmãos? Quem tem coragem de fazer uma oração dessa? Deus, eu me acho inocente. Nessa situação aqui, eu sou inocente. Eu fiz várias coisas erradas, mas nisso aqui eu sou inocente. Mas se porventura, aqueles que me acusam, eles têm razão naquilo que me acusam, eu estou disposto a sofrer a pena. Estou disposto a sofrer a pena. É isso que Davi está nos dizendo. A injustiça dói, irmãos. Mas quando ninguém ou qualquer outra coisa terrena pode provar a nossa inocência, o único lugar que nós podemos ir, a única pessoa que nós podemos recorrer é o Deus justo e verdadeiro. É o único. E ele olha para Deus e fala: Deus, se porventura eles têm alguma razão, eu quero sofrer a pena então. Que os meus inimigos me alcancem. Que os meus inimigos me espeziem no chão a minha vida. Que eles me matem. Que eles peguem o meu nome e blasfemem contra o meu nome. Sujem o meu nome na praça. Falem mal de mim. E com razão. Eu mereço isso. Se de fato é verdade aquilo que eles me acusam. Diante de falsas acusações, irmãos, clame a Deus por livramento. Clame a Deus por salvação. Mas ore a Deus também para que mostre se o seu sentimento de justiça é genuíno ou não. Deixa o próprio Deus julgar isso. Deixa o próprio Deus fazer isso. E caso seja negativo, irmãos, seja disposto a sofrer as consequências.
esteja disposto a receber a disciplina. Davi corre ao tribunal divino. A minha consciência não me acusa, mas se estou errado, que as consequências venham. Que virtude é essa? Que maturidade cristã é essa? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos aprender isso. Leandro Lima, em um dos seus sermões, ele disse o seguinte: somos corajosos para pecar. Nós fazemos qualquer coisa para pecar. Somos muito corajosos. Nós pagamos caro. Nós vamos longe. Nós escondemos tudo. Nós mentimos o extremo. Para pecar nós temos uma coragem fantástica. Mas para confessar e reconhecer o nosso pecado, somos muito covardes. Diante de falsas acusações, irmãos, peça a Deus que prove o seu caminho. Peça a Deus que prove o seu próprio senso de justiça, de inocência. Porque só Deus pode fazer isso. Porque Davi tem claro isso, que a sua mente também é corrupta, é manchada pelo pecado. Por acaso ele pode estar sendo convencido pela sua própria vontade? Por acaso ele pode estar sendo convencido pela sua própria mentalidade racional? Ele pode estar convencido por si mesmo, para que ele não sofra as consequências. Ele tem isso. Mas ele diz: Deus, me prove. Atitude difícil de quem acha que realmente está numa situação de injustiça. Que atitude difícil de fazer. Em oração, peça a Deus que examine. Sonde seu coração, irmãos. Retire qualquer racionalização que possa fazer com que justifique você. Porque o pecado distorce a nossa percepção da realidade. Só Deus enxerga e julga de forma justa. Só Deus. Um terceiro ponto, um terceiro princípio que nós aprendemos com Davi, no verso 6, do verso 11, diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a sua grandeza contra a fúria dos meus adversários, desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos, e sobre eles remonta-te às alturas. Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. E segundo a integridade que há em mim, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Diante, irmãos, de falsas acusações, confie que só Deus é o justo juiz. Confie que só Deus é o justo juiz. O que Davi está convocando aqui é Deus. Ele está dizendo: eu não consigo provar a minha inocência. Eu não consigo provar que eu de fato não fiz isso. Não há provas, não há fotos, não há nada que eu possa fazer que vá me provar. Então, Deus, monte o tribunal diante dos povos, diante das nações, e julga. Remonta nas alturas. O que ele está dizendo? Eu invoco o Senhor, que é o justo juiz. Levanta-te, Deus. Uma expressão usada por Moisés em número 10:35, que diz o seguinte: sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Levanta-te, Senhor, é uma convocação de juízo contra os ímpios. Davi está assim: levanta, Deus, e desperta.
Levanta contra os meus inimigos. Levanta contra aqueles que acusam a igreja. Levanta. Arme o tribunal e julgue. Desperta. Parece que o Senhor está dormindo, mas o Senhor que é o justo juiz, o Senhor que conhece a verdade, o Senhor que conhece a realidade, o Senhor é o único que pode julgar verdadeiramente. Então levanta-te e julga, despertando. Davi quer uma justiça imediata. Ele convoca a Deus, monta esse tribunal. E o que dá autoridade para Davi fazer isso, irmãos, é muito lindo. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Senhor, Deus meu. Versículo 3 diz: Senhor, meu Deus. Davi faz isso porque ele entende que o justo juiz é um Deus pactual e do qual ele faz parte disso. Ele convoca o Deus pessoal. Ele convoca o Deus que tem um compromisso com o seu povo. Deus meu, Senhor meu, levanta-te, desperta, segundo o juízo que designaste. Isso prova, irmãos, que Davi não queria justiça simplesmente para satisfazer a sua vontade. Davi não queria a justiça simplesmente para rir na cara dos seus inimigos e dizer: bem feito, vocês se levantaram contra mim, toma aí, o Senhor está contra vocês, não mexe comigo não, não toca no ungido do Senhor. Davi não está querendo dizer isso. O que Davi apela é pela própria justiça de Deus. Deus, o Senhor não pode permitir isso. O Senhor já designou um juízo para os ímpios. E eu clamo a isso. Eu peço, Senhor, é isso. O que eu estou pedindo é segundo a sua vontade, não é segundo a minha. Davi não está guiado pelo seu sentimento de egoísmo, de satisfação da sua natureza carnal. Ele está fundamentado naquilo que o próprio Deus designou, naquilo que o próprio Deus já estipulou, o dia de punir os ímpios, mas o dia de dar graças aos justos. E ele convoca: Deus, levanta, levanta, faz nas alturas o teu trono, julga as nações, desperta. Parece que o Senhor está dormindo, desperta. Só o Senhor pode julgar, só o Senhor pode fazer isso. Eu confio que só o Senhor é o Deus, é o juiz justo. Por isso, irmãos, diante de falsas acusações, ore. Peça a Deus que julgue seu coração. Mas também, diante disso, confie no justo juiz. Versículo 11, Davi vai nos dizer o seguinte: Deus é justo. Deus que sente indignação todos os dias. Davi sabe também, irmãos, que Deus não está indiferente ao pecado. Você, quando levanta, se você tem o hábito de ligar a sua televisão, você vai ficar muito indignado com as poucas notícias que vão chegar aos seus ouvidos. Com as poucas notícias. A mãe que matou o filho que matou o pai, que roubou o banco, levou o dinheiro, o cara que comprou a moto para trabalhar, o ladrão chegou e levou, e está com um carnezinho lá, pagou um carnê. Seu coração vai ficando indignado. Imagina Deus, 24 horas, assistindo a humanidade, vendo todos esses pecados, vendo a profundeza e a podridão da humanidade. Davi diz para o Senhor é o justo juiz. O Senhor se sente indignado todos os dias. Mas Davi também compreende algo maravilhoso que salta aos olhos de Davi. Por que Deus não age imediatamente? Por que Deus não traz esse dia logo que foi designado contra os ímpios, estabelecendo os justos? No versículo de número 12,
faz com que nós percebamos que diante das falsas acusações também, irmãos, nós precisamos confiar não só no juiz que é justo, mas também no julgamento desse juiz. Se o homem não se converter, disse o versículo 12, afiará a Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Davi, em algum momento, ele deslumbra a longanimidade de Deus. Deus, embora vê todo o pecado humano, embora vê todas as acusações, ainda que sejam falsas, todas as situações, e ele olha e fala assim: o homem precisa se converter. A vontade do Criador é que o homem se converta. Mas se ele não converter, chegará o dia em que a espada dele está afiada. Chegará o dia em que o arco já está pronto e será atirado. Chegará o dia que as setas inflamadas do Deus Todo-Poderoso alcançará os ímpios e dará o reto juízo. Davi tem isso na sua mente. Diante de falsas acusações, confie no julgamento divino. Que Deus pode salvar quem Ele quiser salvar. O homem precisa se converter. Pertence a Deus o juízo. Pertence a Deus a salvação. Pertence a Deus e não a Davi. Se dependesse de Davi, ele executaria naquele momento. Mas depende de Deus. Não importa, irmãos. Depende de Deus. Davi começou a compreender isso. Deus está pronto para fazer justiça. Deus está com a sua espada afiada. Ele está com o seu arco no prumo. Ele está pronto. Mas ele não faz, porque ele espera para agir no tempo que ele determinou. E ele determinou. Longanimidade. O pecador não tem alternativa. Ou se arrepende, ou morre. Davi está dizendo, ou se arrepende enquanto há tempo, enquanto Deus é longânimo, enquanto Ele assiste a televisão da humanidade e tem a sua indignação, porque chegará um momento que toda a sua ira, que toda a sua indignação, que toda a injustiça será punida naqueles que não se converteram. Uma advertência gravíssima que Davi nos diz no versículo 16. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. Davi está nos dizendo que aquilo que o próprio ímpio plantar, ele vai colher. Versículo anterior, ele vai dizer que a própria cova aprofundada que o ímpio cavar, naquele dia, ele mesmo vai cair nela. Ele mesmo vai produzir a própria cova. Cairá nela. Davi, no versículo 17, ele nos ensina ainda algo profundo. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, não segundo a minha. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Irmãos, mesmo sem ver a justiça agora, de forma que nós clamamos, cabe a nós caminharmos pela fé. E a fé é essa. A fé é essa. Renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. Eu vou render graças. Serei grato. Eu serei contente segundo a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17,
nós sabemos qual é a justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus. A justiça de Deus é o Evangelho. A justiça de Deus está em Cristo Jesus. E será que nós, nessa noite, podemos dizer, eu vou esperar na justiça de Deus, ou em outras palavras, esperarei em Jesus Cristo. A minha alma renderá graças a Deus, porque eu compreendo que segundo a justiça de Deus, é Cristo é que satisfaz, Ele que é a própria justiça do próprio Deus. Você está pronto para confiar nisso? Porque o mundo vai continuar te acusando. Falsas acusações serão levantadas contra a sua vida, contra a igreja. Cabe a você esperar Cristo. Cabe esperar a volta de Cristo. Cristo voltará, irmãos. Aí sim, o dia que o Senhor designou, o julgamento do qual Davi diz, do qual o Senhor designou, será verdadeiramente e plenamente cumprida sobre aqueles que não se converteram. Renderei graças, segundo a justiça do Senhor. A justiça do Senhor é o Evangelho. A justiça do Senhor não é que aqueles que falam mal de você se dê mal. Não é isso. A justiça que você deve clamar é para a conversão desse teu inimigo, desse teu acusador. Se ele não se converter, aí sim, Deus punirá segundo o seu reto juízo. Aprendemos com esses versículos, irmãos, que não há inocência que livre o homem das calúnias do ímpio, da carne e de Satanás. Por mais reto, por mais íntegro, por mais temente que você seja nessa terra, mais temente a Deus, você será alvo de blasfêmias por causa de Jesus, por causa da justiça de Deus. Você será alvo de falsas acusações. Mas lembre-se, Deus é o seu juiz, seu refúgio e o seu juiz justo diante de falsas acusações. Lembre-se disso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, onde diz assim: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer, sofre como cristão. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. O que Pedro está querendo nos dizer é que você é cristão, que você representa Jesus, aquele que morreu inocente, aquele que de fato não tinha nada contra ele, nem de Deus e nem dos homens. Ele está dizendo, segue o exemplo de Cristo. Sofre como um cristão, ainda que inocente. Ainda que inocente, siga o exemplo do Evangelho. Siga o exemplo da justiça de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, é que com esses versículos, embora possamos ser inocentes em algumas coisas realmente somos inocentes. Certas coisas nós não praticamos e as pessoas afirmam que nós fizemos aquilo. Mas diante de Deus, nenhum de nós
somos inocentes. Nenhum de nós podemos fazer essa oração se não estivermos no pacto, como Davi reconhece: Senhor Deus meu, Senhor meu Deus. E a nova aliança e o novo pacto é feito através do sangue de Jesus. Nós podemos fazer essa aliança. Nós podemos nos refugiar em Deus, orar por livramento, orar para que Deus nos salve, pedir a Deus que nos prove, pedir a Deus que faça justiça, porque Ele é o justo juiz, e confiar no julgamento dEle, sem que esse julgamento seja contra nós, porque nós estamos num pacto, porque nós convertemos, nós renunciamos a nossa vida e nos submetemos ao governo do Evangelho, da justiça de Deus. Só por isso, só por causa disso. Ai de nós, irmãos, se não fosse Cristo. Cavaríamos a nossa própria cova. A espada do Senhor seria contra você. O arco do Senhor atingiria você. A ira, a indignação justa desse juiz estaria sobre a sua vida. Ai de nós, sem o pacto. Ai de nós, sem o Yahvé. Ai de nós, sem Jesus Cristo. Ai de nós. Nem por socorro poderíamos clamar, irmãos. Nem por livramento poderíamos clamar. Por isso, diante das acusações, ore por salvação e livramento. Diante de falsas acusações, peça a Deus que julgue sua situação. Se a sua inocência é genuína, diante de falsas acusações, confie que Deus é o justo juiz. Diante de falsas acusações, confie no julgamento de Deus. Se esses 4 princípios forem verdades para nós, a igreja do Senhor Jesus, nós podemos falar em alto e bom som: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Vamos ler todos juntos? Vamos falar todos juntos? Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Somente a justiça dele, somente o Evangelho, somente em Cristo Jesus. Deus é o nosso refúgio e justo juiz diante de falsas acusações. Vamos orar, meus irmãos? Enquanto eu oro, quero convidar o ministério de louvor para que nós possamos cantar mais uma música, mais um louvor. Praticar, versículo de número 17. Eu vou render graças, serei grato ao Senhor, porque eu vou esperar na sua justiça. Mas eu vou cantar também, eu vou louvar também ao Deus Altíssimo. Ore comigo. Deus meu e Senhor meu, nós te agradecemos por Jesus primeiramente, porque Ele é o verdadeiro inocente. Ainda que nós tenhamos situações na nossa vida, do qual nós realmente somos inocentes também, Deus. Mas não somos inocentes completamente. Nós somos manchados pelo pecado. Nós precisamos da justiça de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos aprender a esperar na justiça que vem do Senhor. A esperar ao dia que o Senhor designou para fazer o julgamento pleno. Mas enquanto nós esperamos, nós sabemos, Deus, que podemos ser livres desse julgamento, dessa ira, dessa indignação. Porque o inocente
sofreu as blasfêmias, ó Deus, que nós sofremos hoje. Porque um inocente levou sobre si as coisas ruins e más que falam, que se levantam contra nós. Levou sobre si os nossos pecados. Levou sobre si as nossas angústias. Levou sobre si o nosso ressentimento, o nosso ódio. Levou de nós, ó Deus, a sentença de sermos vingadores de nós mesmos. Precisamos aprender que o Senhor é o nosso vingador. Esperar em Cristo Jesus a nossa justiça, até que Ele volte, julgue e reine. Nós somos daqueles, ó Deus, que rendem graças, porque nós rompemos pela fé. Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós não andamos pelas calúnias que nós recebemos. Nós não andamos pelas dificuldades que nós nos deparamos. Nós andamos pela fé. Nós esperamos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Livra-nos. Salva-nos. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Livra a sua igreja. No nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor.